uma lógica do funcionamento, né? Eu vou dar um exemplo para vocês no português. Uma vez comentaram comigo uma expressão nossa aqui de São Paulo, caiu de ponta cabeça. Que não é todo mundo que conhece, não, né? Imaginem que não houvesse, isso não sei se está dicionarizado, suponho que não esteja, que todas as pessoas que conhecem a expressão ponta cabeça desapareceram, né? E aí você tenta, você é estudioso da língua portuguesa, que nunca, assim, não, né? Aí você encontra a expressão ponta cabeça, não dá para saber o que é. Não tem lógica. Nós, paulistanos, sabemos que ponta cabeça é de cabeça para baixo. Agora, você não consegue, se você não souber previamente, qual é a lógica? Ponta cabeça. Ele caiu de ponta cabeça. Não tem lógica. Não, pensem bem, não tem uma lógica sintática aí que te faça imaginar que é assim. A ponta da cabeça, eu fico imaginando, às vezes, alguém tentando decifrar essa expressão, né? Ponta, cabeça, e não vai chegar a nada. Ou você sabe, ou não tem nada sintaticamente ali, não tem nenhuma relação, não tem nada que te faça saber o que é a expressão. Então, no árabe, no texto, eu encontrei vários lugarismos desse tipo, né? São coisas que você não... Às vezes, pelo contexto, você entende, né? Dedinhos da mamãe é um doce, mas porque está lá doce. Agora, eu não saberia que seria doce, né? Sei porque é um tipo de doce, porque está lá um monte de doces que foram comprados, né? Mas é estranho, né? E você não sabe como é feito. Alguns doces eu consegui encontrar como são, outros não faço a menor ideia de como eram feitos. Então, você tem isso, você tem certas expressões que não consegue. A expressão, por exemplo, eu percebi que tem a palavra árabe biá, né? Biá, que significa igreja, mas que no contexto ali é utilizada como casa, né? Quer dizer, foi só pelo contexto que eu pude ver que o uso é casa, mas, né? Então, alguma coisa você decifra pelo contexto, outras você... Eu teve situações que eu pus nota falando, eu suponho que seja isso, mas eu não consigo entender. Eu consultava, por exemplo, amigos, especialistas. No Oriente Médio, muita gente não sabe, às vezes as pessoas não sabiam o que era. Justamente por quê? Porque são expressões antigas, né? Que não foram dicionários. A prática da lexicografia em árabe é antiga. Você tem dicionaristas árabes do século X, XI, né? Mas eles não punham, olha só, eles não registravam os vulgarismos. Não registravam, porque para eles era desprezível, né? Então, eles não registravam aquilo. Você começa a ter apenas, mais tarde, autores que dizem assim, obras assim, erros do vulgo. E aí, uma obra sobre os erros do vulgo, né, erros das pessoas vulgares, da plebe, e aí sim, você tem uma lista, e aí você consegue achar alguma coisa, mas é comum que não encontre. Né? Bom, a conversa está ótima, mas infelizmente a gente vai ter que abrir a última pergunta. Se você quiser. O microfone, aqui. Rapidinho. Meu nome é Lígia, como vai? Tudo bom? Eu te conheço. Então, completando a pergunta anterior, a gente sabe que você está deixando uma tradução que será imortalizada na língua portuguesa, né? E acho muito importante um encontro como esse que coloca, né, em foco a figura do tradutor, que tem esse papel que é o que você acabou de nos relatar. É a primeira, minha pergunta, uma curiosidade, é a primeira tradução em língua portuguesa diretamente do manuscrito em árabe? Não havia nada, nenhuma tentativa outra no Brasil e em Portugal? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta, rapidamente, para você que conhece tanto o mundo árabe, qual é o lugar das Mil e Uma Noites nos estudos acadêmicos no mundo árabe, ou em algum dos... Né, inclusive, por conta de tudo isso que você mencionou sobre as referências um pouco eróticas, o lugar da mulher, se você puder falar um pouco sobre isso, eu agradeço. Tá. Bom, em português, né, eu agradeço as palavras da Lília, que foi minha colega na USP, saiu de lá, né, professora de francês. Na verdade, imortal enquanto durar, né, porque tradução a gente sabe que tem validade, né? Depois de certo tempo, acaba ficando superada, e como não é uma obra de um original na língua, sempre se faz outra, e é comum que isso aconteça, e tudo bem, né? Mas é importante que haja, quer dizer, o próximo tradutor que traduz As Mil e Uma Noites, talvez a minha sirva para alguma coisa para ele. Isso é legal, isso é legal. O Borges falava em dinastia inimiga, ele disse que cada tradutor das Mil e Uma Noites traduziu para destruir o outro, né? Aí perguntaram para mim, quem você quis destruir? Eu, felizmente, não precisei destruir ninguém, porque não tinha, né? Não tem, de fato. Em português, as traduções ou são indiretas, tem a tradução em português de Portugal, é a tradução do Mardrus e a tradução do Galã.
Aqui no Brasil também, Mardruz, Galan e o René Hawam aquela cinza, né, da Brasiliense. E tem também uma seleção feita pelo Mansur Shalita, né, mas é um voluminho só e é muito expurgada. É muito expurgada. Então, é o que tem em português. Então, nesse sentido, de fato, a minha foi a primeira, né. Tem aspecto positivo, né, porque não tem outra, então, né, mas tem o aspecto negativo de você não ter né, não ter uma tradição, não ter certas liberdades, porque por exemplo, a tradutora alemã e a italiana agora, né, elas traduziram o ramo sírio, e elas fizeram um luxo, elas deixaram a última história pela metade, a última história do livro, que são 282 noites, eu disse para vocês, e a última história se interrompe abruptamente, sem final. Elas deixam sem final. Elas puderam fazer isso, porque há outras traduções, né, em que a história está traduzida completo. Então, o que elas fizeram? Traduziram até ponto ali e falaram, este é o ramo sírio, ponto final. Sem muita explicação. Eu não podia fazer isso porque em português não tem. Então, eu traduzi até onde está interrompido e fui lá pegar em outra fonte e traduzir completo. Por quê? Porque eu achei que, no caso da gente, não podia, porque você não tem um lastro, né? Não tem, é diferente. Então, é isso. Você perguntou dos estudos, né? No mundo árabe, As Mil e Uma Noites foram consideradas uma obra de segunda categoria durante muito tempo, né? E, de fato, do ponto de vista, vamos dizer assim, linguístico, ela não tem a riqueza vernacular, né, de outras obras da época ou anteriores, né? É uma obra mais de cunho mais assim, uma linguagem mais popular, mais chula, mais. No entanto, hoje ela é muito valorizada. Então, você tem a leitura feminista das Mil e Uma Noites, você tem a leitura filológica, enfim, você tem exatamente como tem no Ocidente, talvez não com tanta, porque no mundo árabe os estudos acadêmicos são menor quantidade, mas você tem várias apropriações, você tem muita tese de doutorado e mestrado a respeito, e quanto a isso não tem nenhum. O que acontece às vezes é que certas edições são expurgadas, né? Então as passagens obscenas são tiradas, fica feio, até fica estranho, porque corta e fica sem sentido. Então isso ainda tem editores que ainda fazem. E tem o problema da revisão também, né? Então tem editor que não revisa, que quer fazer aquela obra barata e ela sai sem revisar, sem nada, que é uma coisa muito chata. Mas isso acontece no Brasil também, né? Você encontra obras, vamos dizer assim, do século XIX, pessimamente editadas aqui no Brasil, uma coisa criminosa, e às vezes lidas por alunos do colégio que estão se preparando para o vestibular, e assim estão lendo, na verdade, Eu já encontrei romances do XIX, né, do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, as Memórias de Milícias do Manuel Antônio de Almeida, com edições péssimas, com número errado sem número de capítulo, com capítulo fundido sem avisar, tirando o nome. É uma coisa assim criminosa que se faz, né? Está diminuindo um pouco, mas você tem isso. Às vezes é para economizar 4, 5 folhinhas, né? Então esse problema de edição existe lá, existe aqui, existe em muito lugar. Mas é isso. Então, do ponto de vista acadêmico, você tem. Ela é estudada em vários âmbitos, tem análise estruturalista, pós-estruturalista, enfim, é aquilo que tem no Ocidente, tem lá também.